Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Cantos, juntos para mais um bloquinho para falar sobre o incrível mundo da matemática com vocês. Bom, hoje avançamos no mundo da geometria. E bom, hoje eu quero falar de um triângulo muito especial. Hoje é um cara... É o cara que é o danado do triângulo retângulo. Lembra que eu mostrei para vocês as classificações que nós temos de triângulos? Falei do triângulo com classificação em relação aos lados, escaleno, isósceles e equilátero. E falei também da classificação relativa aos ângulos. E aí tem o acutângulo e o obtusângulo, que sinceramente não são informações tão importantes para a prova de vocês. Mas quando eu falei do triângulo retângulo, aí sim, eu disse que esse era o bichão. Triângulo retângulo é o triângulo mais importante da geometria, pelo menos a geometria que vocês têm ali para concurso, para prova, vestibulares e tudo mais. O triângulo retângulo é quem manda. E é justamente sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Então, vem comigo já na tela e começando a falar do danado do triângulo retângulo. Meu Deus, retângulo, ó. E o que é o triângulo retângulo? A gente já sabe, reto, ângulo reto. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Lembrando, a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180. Então, se ele tem um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos precisam ser agudos menores que 90, porque se ele tivesse 2 de 90 ou maior que 90, extrapolaria este 180, que não faz sentido. Tá certo? E para a gente representar nosso triângulo alegre, esperto e brincalhão, vou colocar aqui as nossas retinhas. Não gostei dessa proporção aqui, vou aumentar um pouquinho, diminuir esse aqui um pouquinho, sentir uma vibração, não sei. E faz a ligação entre eles, tá lá. Não tocou, eu sei, vou corrigir, deixa comigo. Tá. Esse é o nosso triângulo retângulo. Lembrando, você não pode bater o olho nessa figura e afirmar é um triângulo retângulo. Você precisa ter certeza de que esse ângulo é de 90 graus. Lembra, parecer ser um ângulo de 90 graus não significa que obrigatoriamente vai ser. Mais uma vez, na nossa prova, a gente só afirma o que o enunciado, o que o examinador garante. Então, para a gente saber que é mesmo um triângulo retângulo, vou colocar o nosso símbolo de perpendicularidade aqui para ficar show. Só não consegui copiar essa aqui. Agora sim. Tá aqui bonitinho. Vem para cá, 2 para cima. Junto ali. Junto aqui. Show. Agora sim, posso garantir. Tá avisado, é 90 graus. O nosso triângulo é retângulo. E bom, quando você vê um triângulo retângulo, naturalmente algo nasce dentro de você. Porque existe uma relação que é a relação do triângulo retângulo. É a relação que manda no triângulo retângulo. Que vocês conhecem, o bom e velho teorema daquele velho safado, Pitágoras, certo? E quando a gente fala de triângulo retângulo, quem manda é Pitágoras. Só que para a gente entender o teorema de Pitágoras, primeiro a gente precisa lembrar os nomes que os lados do triângulo retângulo têm. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou falar que este ladinho é o nosso A. Este outro ladinho vai ser o B. E este último ladinho vai ser o C. E a gente sabe que dentro de um triângulo retângulo, esses lados eles têm nome, certo? Então, primeiro, o A ele vai se chamar hipotenusa. Não nessa cor, já vou corrigir. E nem nessa escala. Agora sim, acabou. O A é hipotenusa. Pedrão, quem vai ser a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. E esse maior lado, obrigatoriamente, vai estar contrário ao maior ângulo. Legal? O maior ângulo tem que ser o de 90 graus, já que os outros dois ângulos precisam ser agudos, respeitando a soma 180. Então,
a hipotenusa sempre vai ser contrário ao ângulo de 90 graus, que é o maior ângulo. Nossa, estou embolando tudo hoje. O maior ângulo, consequentemente, o maior lado. E aí, se essa é a hipotenusa, os outros dois vão ser os bons e velhos catetos. Estes são os catetos. Agora, sabe? Curiosidade rápida para vocês. Primeiro, o Teorema de Pitágoras eu sei, dessa forma, tá horrível. O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, você já não entendeu nada, já vou traduzir isso. Mas uma curiosidade rápida antes disso é que vocês sabiam que não foi Pitágoras que descobriu o Teorema de Pitágoras? Não foi. Inclusive, já fazendo um jabá rápido, no meu canal do YouTube, eu falo lá um vídeo sobre isso, sobre o Teorema de Pitágoras, e que se foi realmente ele que descobriu, desenvolveu esse teorema. Então, vai lá no YouTube, Prof. Pedro Campos, coloca, sei lá, Prof. Pedro Campos Pitágoras, já deve achar o vídeo. E dá uma olhadinha nesse vídeo, que é só curiosidade, que é papo de boteco, mas que é bem interessante, dado histórico, informação importante, mas mais curiosa. Agora, voltando ao que interessa, o que importa é o nosso Teorema de Pitágoras. E eu já disse para vocês qual é o enunciado do teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, mas eu sei que por este enunciado fica muito difícil entender o que ele quer dizer. Melhor uma formulinha. Então vamos lá. O que o Teorema de Pitágoras diz é que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a nossa belíssima hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, qual o quadrado dos catetos? Vamos lá. Um cateto é A, um cateto é o B, o outro cateto é o C. Só que ele não está falando que o quadrado da hipotenusa é a soma dos catetos. Vai ser a soma do quadrado dos catetos. Em outras palavras, o A ao quadrado, a nossa hipotenusa, vai ser igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. E vamos concordar que esse teoreminha ele é bem simples e você viu ele durante a escola toda. Então não tem desculpa para se atrapalhar agora. Só que o cara vira e fala, tá, Pedrão, beleza. O teorema tá show, tá legal, mas o meu problema é na hora de fazer questão com isso. É na hora de resolver as questões com esse teorema, que eu me atrapalho. E eu sei, como tudo na matemática, na teoria pode ser lindo, mas na prática o filho chora e a mãe não vê. Então, vou agora, com esse teorema na nossa mão, vou mostrar uma série de questões que trata sobre ele para a gente resolver e mostrar que somos nós que mandamos aqui, tá legal? Então, no material, primeira questãozinha que eu trouxe, e presta atenção que eu fui pesado. Fui buscar na ESAF. ESAF não faz mais concurso, fazia a prova da Receita Federal, essa foi de 2009, e ESAF era conhecida como a banca do demônio, meu irmão. A banca que fazia as piores questões de exatas que pode ter. Estatística pesadíssima, lógica só pegadinha, banca do mal. E eu fui buscar a questão da ESAF para a gente fazer, para mostrar que a gente humilha no tema. E ela diz assim: duas estradas retas se cruzam formando um ângulo de 90 graus uma com a outra. Qual é o valor mais próximo da distância cartesiana entre um carro que se encontra na primeira estrada a 3 km do cruzamento e outro que se encontra na outra estrada a 4 km do mesmo cruzamento? E o cara olha e fala: Pedrão, peraí, mas a questão não mandou eu fazer Pitágoras. E brother, nenhuma questão vai te mandar fazer Pitágoras. Você vai identificar o problema, como toda questão de matemática, você vai identificar o problema, entender esse problema e ver dentre as ferramentas que você tem qual aquela que se adequa melhor à situação. Então vamos começar interpretando o nosso problema. Ele disse que duas estradas se cruzam formando um ângulo de 90 graus.
Então, tenho lá uma primeira estrada, tenho uma segunda estrada, e elas se cruzam, formando o nosso ângulo de 90 graus. Está lá os 90 graus bonitinhos. Aqui não está perfeito, e a ideia do toque, vocês já estão acostumados, é a vida, tem que conviver. E o pontinho aqui. Então tá lá, as duas estradas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Aí ele fala assim, qual é o valor mais próximo da distância cartesiana, Pedrão, já me assustei, segura que eu já explico, entre um carro que se encontra na primeira estrada a 3 km do cruzamento, então tá lá nosso primeiro carro, na primeira estrada a 3 km do cruzamento, e um outro carro que se encontra na outra estrada a 4 km do cruzamento. O primeiro está aqui e o segundo vai estar na outra estrada mais ou menos aqui a 4 km do nosso cruzamento. Figura claramente não está em escala, mas eu já disse que não precisaria estar. Tá lá. Pedrão, peraí, como que eu sei que é para cima e para a direita? E se fosse para a esquerda ou para baixo? Daria na mesma, tá? O importante é que um carro tem que estar numa estrada, o outro na outra estrada. Agora, se está para cima, para baixo, quem está para onde, não importa muito na nossa questão. Só que ele pediu qual é a distância cartesiana entre esses dois carros. E, Pedrão, o que é distância cartesiana? É basicamente o que a gente chama de distância, tá? Distância cartesiana é a distância em linha reta. Então, quando eu saio de um carro e vou até o outro, qual que é essa distância em linha reta que existe entre eles? Então, o que eu quero saber é simplesmente esse x. Tá legal? Ah, Pedrão, mas não é 4 mais 3 que dá 7? Não, porque ele diz distância cartesiana. Não a distância sobre a estrada, em que eu tenho que andar esses 4, depois esses 3, não. Distância cartesiana vai ser sempre em linha reta. A menor distância possível. Perfeito? E, pô, se você viu a tela anterior e agora não está pensando em nada aqui, você está perdido, não é? Tem triângulo, retângulo, você vai pensar em teorema de Pitágoras. Inclusive, vamos combinar isso a partir de agora. Viu triângulo, retângulo, você vai pensar no teorema de Pitágoras. Acabou, tá? Viu triângulo, retângulo, deu vontade, pensou. Teorema de Pitágoras. E o que o teorema de Pitágoras diz aqui? Que o x ao quadrado vai ser igual o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Ficou muito pequenininho, vamos ampliar. 25 acho que tá show. E botar cor porque a gente curte, fica mais bonitinho com cores e tal. Tá lá. Esse é o nosso teorema de Pitágoras. Chegou aqui, agora é só calcular. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Jogou na soma. 16 mais 9, 25. E aí eu tenho que o x ao quadrado é igual a 25. Pedrão, tenho que tirar raiz? Sempre me atrapalho com raiz. Não precisa. É só pensar em que número que ao quadrado chega onde você quer. Vou explicar. Eu tenho um número que ao quadrado vai dar 25. É só você testar. Os números ao quadrado eles sobem muito rápido. Então vai de cabeça. Pô, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Pouco. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Muito. Então, o número que ao quadrado dá 25 só pode ser o 5. 5 ao quadrado, 25. Acabou. O nosso x
é 25, que é justamente a nossa distância, o que se encontra na alternativa A de Arapiraca. Não sei nem se isso existe, mas eu falei. Calma. Simples assim. Tranquilo, Sará? Crises? E vou te falar que quem é mais malandro, nem fez conta para resolver essa questão. Por quê? Porque existem alguns triângulos retângulos que eles aparecem tanto que a galera acaba decorando os lados. Um deles é o triângulo 3, 4, 5. Esse triângulo é famoso, tá? Então você viu catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Esse triângulo retângulo ele aparece muito. Inclusive não só ele, como também os múltiplos dele. Por exemplo, 6, 8, 10 é o mesmo triângulo. 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. Outro exemplo, 9, 12, 15. 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Então, se você perceber na sua prova que o triângulo que você tem ali é um 3, 4, 5, nem precisa fazer a conta. O cara ia olhar para cá e falar, pô, cateto 3 e 4, hipotenusa, só pode ser a 5, porque ele acabou decorando. Tá bom? São dois triângulos que a galera decora muito. O 3, 4, 5 e o 5, 12, 13. Catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Basicamente, as bancas adoram trabalhar com esses dois triângulos. Beleza? Beleza, questão? Beleza, Pedrão? Resolvi essa questão, mas eu quero outra. Então, vamos para mais uma. Próxima questão agora. Questão da VUNESP TJ São Paulo 2018. Ela diz: inaugurada em agosto de 2015, o Observatório da Torre Alta da Amazônia, ATO, em inglês, é um projeto binacional Brasil-Alemanha que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uamatã, a Torre ATO tem 325 metros de altura e é a maior estrutura de pesquisa desse tipo em florestas tropicais do mundo. Faz até um comparativo aqui, coisa linda do ATO com a Torre Eiffel, maravilhoso. E aí fala da sustentação, que essa Torre ATO ela é sustentada por 3 cabos, um que fica a 75 metros do solo, outro a 150 e outro a 225, por enquanto só informações jogadas ao vento. Repara que nessa primeira parte do enunciado, só curiosidades. Aí ele fala, considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo e admita que o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base esteja preso à torre em um determinado ponto, cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a... Então, vamos junto. Pela figura que ele apresentou aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a nossa torre, eu tenho o chão, e existem vários cabos aqui, certo? Essa é a situação que ele apresentou para a gente. Tem a torre, tem o chão e tem vários cabos. Isso é o que está apresentado nesse desenhinho. Pô, Pedrão, ficou pequeno, eu não estou conseguindo enxergar. Não importa muito, porque a questão não depende desse desenho, certo? Essa é a situação que eu tenho no desenho. Só que ele não está preocupado com o desenho completo. Ele está se referindo a um único cabo. Ele falou, ó, o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base. Então ele disse que tem um cabo que está preso, fixado no solo, a uma distância de 75 metros. Pelo desenho, esse cabo seria o primeiro, só que isso não importa. Como eu só tenho que me preocupar com ele, vamos fingir que eu dei um zoom na figura, e este primeiro cabo é esse aqui. Eu dei um zoom ali, tá bom? E ele disse que esse cabo está fixado a 75 metros do solo. Opa. Então tá lá. Esse cabo está a 75 metros do solo.
E ele disse que ele está preso à torre em um determinado ponto, cuja altura em relação ao solo é de 100 metros. Ele está preso aqui a uma altura de 100 metros. Lembrando que ele disse que esse cabo é perpendicular. Se ele é perpendicular, eu posso garantir que esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. Lembra que perpendicular é isso. E aí a pergunta da questão é bem clara. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento do cabo é igual a... Acabou. A pergunta é simplesmente o comprimento do nosso cabo. Mais uma questão de prova e guarda no coraçãozinho de vocês. Viu o ângulo de 90 graus, pensa em teorema de Pitágoras. É muito comum questões que envolvem ângulo de 90 graus terminarem com o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado, a nossa hipotenusa, vai ser 100 ao quadrado mais 75 ao quadrado. Chego aqui, virou questão de continha. Então, vamos lá. Primeiro, 100 ao quadrado, lembra, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 100 ao quadrado vai dar 10.000. Só multiplicar 100 vezes 100. Depois, 75 ao quadrado é 75 vezes 75, que vai dar 5.625. Agora é só somar. 10.000 com 5.625 vai ficar 15.625. E aí vem a nossa dúvida. Tá, até aqui tá beleza. Até aqui tá beleza. Só que a pergunta da questão, ela envolve a raiz disso. E é isso que eu não sei calcular. Eu quero saber quanto que é a raiz de 15.625. Como que eu faço? Bicho, é só ir por teste, é só ir por teste. Que número que é o quadrado da 15.625? Pensa comigo. 100 ao quadrado deu 10.000. Então, esse número vai ser maior que 10.000. Só que quando eu pego qualquer número terminado por 0 e multiplico por ele mesmo, o resultado fica terminado por 0, concorda? Se você pega alguém que finaliza com 0 e multiplica por ele mesmo, você fica no final com o 0. E eu estou vendo que meu número no final não tem o 0, ele tem o 5. Então já sei que nenhum número terminado por 0 daria esse resultado. Então nem preciso testar esses 3 valores. Mas se testar, tudo bem, você vai ver que não dá certo. Tá, Pedro, mas estou entre A e a B, o que eu faço? Testa. Vamos começar fazendo 135 ao quadrado. Pode fazer 135 ao quadrado. O que você vai fazer? Vai pegar o 135 e multiplicar por ele mesmo. Quando você faz essa multiplicação, você vai descobrir que dá 18.225, né? Pô, 18.000 é muito, é mais que 15.000. Ou seja, está errado. Descartei todas as alternativas, a resposta só pode ser a E, 125. Ah, Pedro, mas ainda estou inseguro. Não tem problema, é só fazer 125 vezes 125 e você vai ver que ao multiplicar 125 por 125, você vai ter 15.625 como sendo a nossa resposta. Acabou. Trouxe figura, baita textão, um monte de coisa, mas no final era só aplicar um Pitágoras. Tranquilo, Salá? Rises? Dúvidas? Galera, calma aí que acho que deu um errinho no áudio aqui, mas acho que tá beleza. Estou captando, não sei se tá igual. Deu uma travadinha aqui, na verdade o microfone, os gatos soltaram o fio, mas tá tudo belezinha.
Enfim, e para finalizar, vamos fazer mais uma questão? Mais uma? Pedrão, eu quero mais uma questão. Então bora junto, porque essa é paulada. Essa questão é paulada. Vamos junto, então, César Granhill, a Braba 2018 Líquido e Gás, ele fala, num quadrado ABCD, de lados 3 centímetros, então tá aqui dentro, ó, o quadrado ABCD, lado 3 centímetros, eu não falei ainda com vocês nas lives sobre quadriláteros, mas quadrado a gente tem do coração, certo? Quadrado, todos os lados iguais, 90 graus, certo? Prolonga-se AB na direção de A para B, até um ponto P. Tal que BP é 3AB. Em seguida, prolonga-se o lado BC, de B para C, até o ponto Q, tal que CQ é igual a 3BC. Do mesmo modo, prolonga-se os lados CD e DA, respectivamente, até os pontos R e S, conforme a figura a seguir. O perímetro em centímetro do quadrilátero PQRS será igual a... E Pedrão, não sei, já me perdi, não entendi nada. Calma. Então vamos lá, vamos junto. Ele falou assim, pega aqui, aqui. E ele falou assim, num quadrado ABCD, então esse quadrado aqui de dentro, de lado valendo 3. Então eu sei que todos os lados dele valem 3. Eu vou pegar o lado AB, ó, este aqui é o lado AB, e eu vou prolongar o AB na direção de A para B. Eu vou prolongar ele no sentido de A para B, até chegar num ponto P. Então é isso que ele está falando, ó, eu prolonguei o lado até chegar num ponto P. Tal que BP, lembra, liga os pontinhos, quem é BP? BP é esse pedacinho aqui. E ele está falando que o BP ele é igual a 3 vezes o AB. Só que peraí. A gente sabe quanto que vale AB. Calma aí que eu fiz errado o que eu queria. Ctrl C, Ctrl V. Agora sim. A gente sabe que o AB, que é só este pedacinho aqui, vale 3. A questão contou pra gente isso. Esse pedacinho, ele vale 3. E aí, como ele está falando que o BP, o pedaço em verde, é igual a 3 vezes o AB, que é o pedaço em rosa, eu consigo imaginar que 3 vezes 3 dá 9. Então, este pedacinho daqui, ele vai valer 9. Tá claro para todo mundo isso? Crises? Beleza. Deixa eu ver aqui. Joguei embaixo aqui, joguei. Tá, agora tá mais ou menos. Beleza. Aí depois ele fala. Em seguida, prolonga-se o lado BC, a mesma história, prolonga o lado BC, de B para C até o ponto Q, tal que CQ é igual a 3 vezes BC. Galera, mesma ideia de antes, mesma ideia. Eu vou prolongar aqui, fazer amarelo agora porque deu vontade, eu vou pegar o BC, eu vou prolongar no sentido de C até chegar num ponto Q, de tal modo que, mais uma vez, este pedacinho seja o triplo desse. Então, mesma história acontecendo, aqui vai valer 3, a outra parte vai valer 9, e só para não ficar com informação repetida, já vou juntar os dois. Então, quer dizer que 3 mais 9, a gente sabe que dá 12. Então, se eu juntasse esses dois, seria 12, né? Então, posso falar que toda essa barrinha amarela, todo esse lado amarelo, ele vale 12. Vocês concordam comigo? Belezinha? E ele continua e ele fala, ó, até o ponto Q, do mesmo modo, prolongam-se CD e DA. Então, ó, ele vai fazer a mesma coisa depois. Com o CD, vai pegar ele, vai prolongar até o R, de modo que isso seja o triplo. Então, mais uma vez, aqui é 3 e aqui é 9. E depois ele vai fazer o mesmo para o DA, vai prolongar no sentido daqui, de tal maneira que aqui é 3 e aqui é 9. Então, este 3 com 9, que dá 12, vai se repetir por toda a nossa figura, beleza? É isso que ele contou sobre a nossa figura. Repara que o desenho já estava até feito. Era você olhar dentro do desenho e enxergar o que está acontecendo ali, enxergar a relação do que ele construiu. Até aqui alguma dúvida? Tá, aí vamos para a pergunta. A pergunta não foi sobre essa figura. A pergunta foi a seguinte.
O perímetro, lembra, perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro em centímetros do quadrilátero PQRS será igual a... Pedrão, cadê essa figura? Vamos desenhar. Quadrilátero, já sei, tem 4 lados. Pedrão, quadrilátero é quadrado? Não necessariamente. Quadrilátero é uma figura de 4 lados. Pode ser quadrado, pode ser losango, pode ser paralelogramo, tem vários. Inclusive aquele losango que a gente fez na aula passada, lembra o losango que tinha uma diagonal? Aquilo era um quadrilátero, losango em si, que eu traçava a diagonal e dividia em 2 triângulos. E ele quer o perímetro de um quadrilátero PQRS. Para descobrir quem é esse quadrilátero, é só ligar os pontinhos. Então, lá, P, tem o pontinho Q, então liga de P até Q. Aí depois R, ligo de Q até R. S, ligo de R até S. E aí lembra, sempre que for assim, você no final pega a última letra e liga com a primeira. Então o S por final vai se ligar no P. Aqui. Então é o perímetro desse quadrilátero que ele quer que a gente descubra. Se eu souber o valor, que eu vou chamar de x só por carinho, se eu descobrir o valor desse lado, que é x, e desse, eu vou somar todos os lados e descobrir o perímetro do nosso quadrilátero. Tá claro até aqui? Todo mundo entendeu? Pedro, eu entendi, mas não sei o que fazer. Calma que nós estamos juntos, calma. Vamos pensar aqui juntos. Aqui dentro era um quadrado, certo? E num quadrado todos os ângulos são de 90 graus e todos os lados são iguais. Todo mundo concorda com isso? Quadrado, figura que eu não ensino em live, mas que a gente sabe desde a vida. Aí pensa comigo, ó, se este cara vai ser 90 graus, se esse ângulo daqui, ó, ele vale 90 graus, concorda que como eu só prolonguei esse lado, do outro lado também vai ter que ser 90 graus? Até porque a gente sabe que uma abertura completa que termina na mesma reta tem 180 graus. De 180 tira os 90 daqui de dentro, sobra 90. Então todo mundo concorda que este ângulo daqui vai ser um ângulo de 90 graus? Belezinha? Lembrando que hoje eu estou sem acesso ao chat, mas qualquer dúvida me manda no Instagram. Então, eu sei que esse ângulo vai ser de 90 graus. Vou até deixar um pinguinho aqui maiorzinho. Não ficou onde eu queria. Toque, vocês sabem. Beleza? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Já exploro isso, mas você já está ligado. Viu o ângulo de 90 graus? Combinei com vocês. Sempre vão pensar em triângulo retângulo. E eu já estou vendo que claramente aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Só que a mesma coisa vai acontecer em todos os outros triângulos. Aqui, ó, também vai formar 90 graus, também vai ser um triângulo retângulo. Aqui vai ser 3 e 9 e aqui vai ser 9, do mesmo jeito. Então, este triângulo que eu tenho aqui, ele é exatamente igual a esse. Então, esse lado x que eu tenho aqui, também vai aparecer aqui. Aqui também vai valer x. Belezinha? O mesmo vai acontecer em todos os outros, mesma história. Aqui, ó, 3 com 9, aqui. Isso aqui também vai ser o mesmo triângulo retângulo. Ah, Pedrão, mas aqui tá 12. Aqui 12 é a junção de tudo isso, mas este pedacinho só é 9. Mesmo triângulo retângulo. Então, aqui vai ser o valor de x também. E aí lá em cima a mesma coisa, aqui o mesmo triângulo retângulo. Então, se a mesma figura tem os mesmos valores, aqui também vai ser x. Então, eu sei que todos esses lados em vermelho, todos os lados do nosso quadrilátero, eles valem x. Esse quadrilátero tem todos os lados iguais. Pedro, isso quer dizer que ele é um retângulo? Na verdade, não é bem... ele é um quadrado? Não é necessariamente. Esse aqui vai ser. Mas não necessariamente por ter todos os lados iguais seria. Depois a gente fala disso. Ou seja, se eu quero saber o perímetro deste quadrilátero PQR, o que eu quero saber, na verdade, é quanto que vale 4 vezes x. Concorda?
A pergunta é essa. Se eu estou vendo que o lado do nosso quadrilátero ele vale x e eu quero saber a soma de todos os lados, o perímetro é a soma de todos os lados, o que eu quero saber é quanto que vale 4 vezes x. Então a nossa missão aqui é descobrir o x. E Pedrão, como eu descubro o x? Irmão, Pitágoras, viu triângulo, retângulo, você vai fazer Pitágoras. Então vou olhar para este triângulo aqui e vou aplicar o bom e velho teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, vou deixar em vermelhinho pela identidade visual e vou deixar um pouco maior porque deu vontade. Cliquei fora. Aí. O x ao quadrado ele vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos vale 9, então 9 ao quadrado, já transforma em quadrado esse 2. E o outro cateto vale 12, cuidado só. Deste lado eu tenho o lado completo, 12, e desse aqui eu tenho só esse pedacinho. Se eu pegar tudo, não vai formar triângulo, tem que ser só esse pedacinho de 9, tá certo? Então, do outro lado eu tenho o 12 ao quadrado. Aqui vou colocar em amarelo, porque representa todo o nosso lado. E aqui eu vou colocar em verdinho, porque este pedaço é só um pedacinho. Né? Repara, eu sempre conecto o 12 de um com o 9 do outro. Aqui é a mesma coisa. O 12 de um com o 9 do outro. Aqui é a mesma coisa. O 12 de um com o 9 do outro. E aqui o 12 de um com o 9 de outro. São todos triângulos retângulos iguais. E eles vão pegando esses lados assim. Beleza, Pedrão, cheguei aqui. O que eu faço agora? Continha, meu velho. Agora é continha. Este triângulo retângulo, mais uma vez, é o triângulo 3, 4, 5. Tá? Por quê? Porque o 9 ele é 3 vezes 3. O 12 é 3 vezes 4. Então ele é o triângulo 3, 4, 5 vezes 3. Em vez de 3, 4, 5, eu tenho 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, já te conto que esse aqui vai ser 3 vezes 5, é o triângulo 3, 4, 5, que dá 15. Então, já estou te contando que o nosso x, ele vale 15. Por quê? Repito, o 9, ele é 3 vezes 3, o 12 é 3 vezes 4, então é o triângulo retângulo 3, 4, 5 que eu disse desde o começo da aula de hoje, que é o mais famoso de todos. Esse aqui vai ser o 3 vezes 5. Ah, Pedro, não ia enxergar isso sozinho. Sem problema. Faz o Pitágoras que você arrebenta. Então, 9 ao quadrado vai dar 81. 12 ao quadrado vai dar 144. Eu vou ficar aqui, x ao quadrado é 81 mais 144. Somando os dois vai dar 1 com 4 termina com 5. 8 no 14 dá 22. Então isso aqui vai ficar 2, 2, 5 o nosso valor. E aí a pergunta é, qual número, lembra, para resolver potência assim, qual número que ao quadrado dá 225? E aí é só pensar. Se eu fizer... Se eu fizer um número ao quadrado para dar 225, primeira coisa, se ele termina com 5, ele só pode terminar com 5 antes, porque para ao quadrado terminar com 5, tinha que ter 5 antes. Então é só você testar. Pô, 10 ao quadrado, 100. 20 ao quadrado, 400. Ou seja, é um número entre 10 e 20 e termina por 5. Adivinha só? O 15. Bateu dúvida, vai no cantinho, faz 15 vezes 15, vai dar 225. Então, o número ao quadrado que dá 225 é o 15. O nosso x vale 15. E aí, para finalizar, a pergunta da nossa questão era: qual o perímetro da figura? Nós vimos que o perímetro é basicamente x mais x mais x mais x, 4 vezes x, que vai ser simplesmente 4 vezes 15, que a gente está careca de saber, pelo menos um de nós aqui claramente está, que vai dar 60. Nossa resposta final, alternativa E, detonando mais essa questão, uma questão que envolve triângulo retângulo, lembra? Conceitos básicos em questões bem elaboradas
é uma questão com conceito básico, Pitágoras. Só que ela foi muito bem elaborada, uma questão bem interessante que fez com que um conceito básico transformasse ela numa questão mais complexa. Tá claro? Estão comigo? Crises? Então tá lá, agora com isso você domina Teorema de Pitágoras, não só como ele é, mas também como são as questões envolvendo ele. Na prova de vocês aparece muito Teorema de Pitágoras, não só vinculado a questões como essa, mas questões que envolvem área e tudo mais. Então vocês vão perceber que ao longo das próximas aulas serão feitas várias outras questões que vão acabar trabalhando de alguma forma com o Teorema de Pitágoras. Isso é super comum, por isso que eu falo. A partir de agora, viu um ângulo de 90 graus, já procura ali para ver se tem algum triângulo retângulo aparecendo e que se tiver, Teorema de Pitágoras vai mandar na história inteira. Tá legal? Então, senhoras e senhores, por hora vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Até uma próxima aí. Tchau. Valeu.